Oi, boa noite. Só aguardar um momentinho. Esperando. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Boa noite, Scarlett. Deu certo como que agora. você tá? Tudo Tudo? bem? Boa noite, Camila. Boa noite, Xuxa. Vamos. O pessoal tá entrando. Já vai. Cida, boa noite. Bom, então sejam Enviar bem-vindos aqui. ao programa Prazer em Conhecer, essa nossa segunda edição. E hoje a gente vai receber essa convidada, a Scarlett Dandara, que é educadora e consteladora familiar. Boa noite, Scarlett. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Para quem não conhece, quem está chegando aqui de primeira vez, né? A gente tem a ideia de que a gente crescemos quando geramos conexão e compartilhamento. Por isso, o programa Prazer em Conhecer é uma maneira que encontramos de conectar pessoas e compartilhar conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito importante, mas pouco comentado ainda. Só para deixar alguns recados, lembrar as pessoas de algumas coisas. Todo segundo sábado do mês a gente faz a ação social do espaço, onde a gente entrega cesta básica e outros alimentos e outros auxílios também a pessoas necessitadas. Então, quem quiser fazer a doação, quem quiser contribuir com esse projeto, no próximo segundo sábado do mês de agosto, a gente vai fazer a segunda edição do projeto da ação social. E você pode contribuir durante todo o mês, na quantia que quiser. A gente prefere dinheiro para a gente conseguir converter isso em alimentos, em outras coisas, para suprir a necessidade dessas famílias. E outro lembrete também se você não conhece o nosso projeto Cura Coletiva, ele é um projeto gratuito onde a gente oferece 4 técnicas de terapias energéticas e espirituais totalmente gratuitas. É só entrar no grupo lá no Facebook chamado Cura Coletivo. O grupo é aberto, fácil você encontrar, fácil você entrar, e lá vai ter as publicações, instruções de como é que funciona, como é que você pode participar. Então essa é uma maneira que a gente está encontrando de contribuir, de deixar aí a nossa contribuição com o planeta. Então, vamos começar, né? E hoje o tema que a gente vai tratar aqui vai ser honrar os ancestrais, tomar o passado como força. Esse é um tema muito importante, muito interessante, mas ainda pouco compreendido e pouco debatido, pouco falado publicamente. E para conversar sobre esse tema, a gente trouxe a educadora e consteladora familiar, Scarlett Dandara. Então, Scarlett, conta um pouco aí da sua trajetória, de quem é você, para o pessoal te conhecer. Boa noite, gente. Desde já eu agradeço, né, as pessoas que estão aqui, agradeço o Rafa, o Espaço Célula Máter por abrir esse espaço, né, de conhecimento, de diálogo, de construir, né, juntos, e ao mesmo tempo quando a gente compartilha, dialoga, né, a gente cresce. E ao mesmo tempo que a gente cresce, né, a gente se permite afastar, né, da nossa ignorância. Vamos dizer, de sair desse lugar
do não saber e experimentar outros saberes. Eu sou mineira, nasci na cidade de Uberlândia, vivo aqui na cidade de Catalão já tem algum tempo, alguns anos, já tem mais de 10 anos. E aqui, né, eu vim para essa cidade para estudar, para fazer licenciatura em Química, entrei no mestrado de Química, não identifiquei, fui mestrado de Educação, e aqui vamos dizer assim que eu passei por vários processos, Rafa. Foi onde eu desenvolvi várias coisas, né, que na verdade já estavam bem latentes, algumas dores, algumas feridas, né, entrei em alguns processos depressivos, e foi nesse processo que eu encontrei, né, a constelação, que eu falo que foi uma ferramenta de cura muito potente para a minha vida, e hoje eu considero uma ferramenta de trabalho e também faz parte do meu propósito de vida, de viver bem. Então eu falo que hoje eu tenho como propósito estar bem e levar também esse bem-estar a outras pessoas. Maravilha. E essa questão da constelação está muito bem de encontro ao nosso tema de hoje, né? Isso. É muito legal essa questão de conhecer as pessoas, porque aí a gente consegue se aproximar, não fica uma coisa só teórica, a gente também tem a experiência vivida dessas pessoas que se conectam com o tema. Então vocês podem ficar à vontade para comentar aqui nos comentários, deixar as perguntas, as reflexões. Aí no final a gente vai abrir para ler alguns ou para ver se a gente consegue responder algumas perguntas. E vamos, então, começar o tema de hoje. Então, para a gente começar, eu gostaria que a Scarlett falasse, de acordo com a experiência vivida dela e os estudos teóricos, primeiro, quem são esses ancestrais e o que é ancestralidade. E segundo, o que é honrar os ancestrais. Que talvez sejam as coisas, principalmente essa segunda parte, honrar os ancestrais, eu acho que é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Gente, primeiro falar que para mim chegar a esse tema, primeiro foi uma trajetória muito difícil, né? Como eu disse anteriormente, veio de um processo de adoecimento que eu identifiquei e que ao mesmo tempo eu fui construindo e ainda estou construindo, que é um processo contínuo no meu processo de autoconhecimento. Então, assim, quando eu percebi a importância do honrar a nossa ancestralidade, eu vi quantas coisas cresceram e trouxe para a minha vida e traz para a vida das outras pessoas, né? Primeiramente, a gente precisa entender o que são os ancestrais, vamos dizer assim, né? Para a gente entender, vou honrar os ancestrais. Quem são essas pessoas? Os nossos ancestrais são todos os que vieram antes de nós. Então, vamos dizer, todos os nossos antepassados, todas as nossas gerações anteriores. Vamos dizer que esses são os nossos ancestrais. Alguns autores, né, trazem que os nossos ancestrais são os nossos antepassados, e aí a gente precisa identificar algumas coisinhas que são importantes. Por quê, né, Rafa? Pode ser que os nossos ancestrais, eles tenham ligação sanguínea com a gente. E pode ser que os nossos ancestrais não tenham essa ligação. Então, primeiro eu entendo. Ancestrais são todos aqueles que vieram antes. Antepassados são aqueles que estão ligados diretamente na nossa árvore genealógica. E é claro que nossos antepassados também são os nossos ancestrais que vieram antes. Se está na minha árvore genealógica, faz parte da minha ancestralidade, né? E o que seria esse honrar a ancestralidade? Gente, às vezes, né, a gente simplifica e fala assim, vou honrar a minha ancestralidade. Mas é um caminho, Rafael, que eu identifico como um caminho muito profundo. Por que é muito profundo? Porque honrar a ancestralidade não é só dizer que é honrar a ancestralidade, né? Honrar a ancestralidade, eu acredito como tomar a vida. Eu receber tudo aquilo que quem veio antes de mim abriu espaço para que chegasse até mim. Então, a partir do momento, né, que eu tomo a vida, que eu recebo a vida assim como ela é, que eu aceito tudo como foi, e a partir disso eu integro e vou reconstruir novos caminhos, eu estou honrando a minha ancestralidade. A questão é que tem uma certa complexidade, né, nesse processo, nesse caminho. Eu acho que aí uma questão importante é identificar como a ancestralidade vive em mim. Isso é um ponto, acho que é o ponto mais importante para começar, né?
Porque se você não tem isso, você, é só uma coisa que tá lá no passado, que eu não sei direito o que que é, né? Mas uma coisa legal que você falou, que eu acho que isso amplia o leque, você diferenciou antepassados de ancestrais, e que ancestrais pode ser pessoas que não têm ligação sanguínea. Então quer dizer, por exemplo, que a gente tem os ancestrais indígenas que viviam no Brasil, que fazem parte da nossa história, mas que às vezes a gente não tem uma conexão sanguínea com esses povos indígenas, por exemplo. Faz parte do meu processo histórico e a gente precisa, vamos dizer, integrar. E aí é uma coisa que com o processo, vamos dizer, com vários outros processos, né, do eurocentramento, da colonização, a gente vai afastando, né? Vamos dizer assim, quando dizem que descobriram o Brasil, os indígenas viviam aqui. Então, ou seja, eles vieram antes, como também os portugueses vieram antes. Então, todos esses são os nossos ancestrais, né? E de alguma forma, todos esses abriram caminhos para que hoje eu estivesse aqui. E aí a gente precisa entender, né, que existe toda uma questão da nossa árvore genealógica e também os que não fazem parte dessa árvore genealógica, mas que fazem parte também do meu processo histórico, né? Fazem parte da minha ancestralidade. Uhum. Aí isso amplia bastante, né? E aí, né, quando a gente fala, por exemplo, do termo ancestralidade, o que eu considero, né, como ancestralidade, o que eu acredito? São todas as características, né, daquelas gerações anteriores que me fazem ser o que eu sou hoje. Isso faz parte do meu processo, né? E quando a gente fala dessa ancestralidade, que são essas características que a gente recebe, a gente precisa entender que algumas características, né, elas vão vir somente, né, nesse inconsciente, mas algumas características elas vão ser do nosso corpo, características fenotípicas, né? Eu sou uma mulher preta, então, olhando para mim, já se percebe que eu tenho uma ancestralidade que é africana, que veio antes de mim, que são povos que vieram antes de mim. Uhum. Isso tudo, o processo de honrar os ancestrais é um processo de autoconhecimento. E um processo longo, né? Eu considero que não é um processo do dia para a noite. É claro que a gente vai tomando consciência, e eu acho que a tomada de consciência, a gente trazer isso para a nossa vida é muito importante, né? E aí a gente começa com ações, depois eu vou estar falando com vocês, de como a gente começa a honrar, né? Um dos caminhos, né? Que não existe um único caminho, um dos caminhos para a gente estar honrando a ancestralidade, tomando a vida. Fala um pouco mais sobre esse eu histórico que você falou. Como é que a gente pode compreender esse eu histórico? Você falou do eu histórico, você fala dos ancestrais que não tem conexão sanguínea e que isso faz parte do seu eu histórico, né? Da construção do seu eu histórico. Por exemplo, né, se a gente pegar o Brasil ele é uma mistura de várias etnias, né? Então, e eu preciso olhar e entender que isso faz parte da minha história. Quando eu usei a palavra erro, né, nem é erro. E uma das formas de eu honrar é olhar este passado e eu integrar esse passado. Eu integrar o meu processo histórico, o processo histórico do meu país, da minha nacionalidade, das pessoas que vieram antes de mim. Ficou compreensível? Sim, né? Eu acho que é mais para ter clareza sobre... Porque às vezes a gente se pergunta assim, para que estudar história, né? E como é que a história vive em nós. Então, honrar essa ancestralidade é voltar para essa história e honrar ela e compreender ela. Tudo isso nos formou, a história da humanidade, né? E aí a gente vai vendo que que esse processo histórico da humanidade são partes que vão falando, né, do nosso ser, da nossa identidade. Como que a gente vai se formando como homem, como a gente vai se formando como mulher, como a gente vai se formando como ser humano, né? Que a gente, vamos dizer, a gente é resultado de tudo isso. Desse processo histórico, né? Desse processo histórico. E o que impede a gente de honrar os ancestrais? Quais são as dificuldades que as pessoas têm de olhar para o passado, de reconhecer, de reverenciar esse passado?
Uma das coisas que eu percebo, né, e para mim no meu processo como consteladora ficou muito evidente, é como que a gente lida, como que a gente olha. E aí, gente, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, né? A minha percepção e a minha experiência é um diálogo, não existe o certo ou o errado. Mas, por exemplo, quando eu olho para o meu passado e eu fico olhando somente para a dor e eu não consigo integrar essa dor, eu não consigo aceitar e ressignificar, construir novas estruturas, é uma dificuldade de honrar. É como se, vamos supor, né? Uma coisa que eu quero até trazer, por exemplo, às vezes a gente pensa em ancestralidade como algo muito grande, das gerações somente anteriores, né? E a nossa ancestralidade, os ancestrais, os nossos antepassados, a nossa primeira conexão que a gente precisa entender são os nossos pais. E aí, que a gente faz parte, é toda uma linha. Atrás dos nossos pais, tem os nossos avós, os bisavós. Então, de uma maneira bem simples, trazendo aqui, quando eu olho para o meu processo, eu olho para a minha criação e eu não consigo olhar todo o meu processo de desenvolvimento e eu não consigo olhar aquilo e ressignificar, eu fico somente na dor, é uma das dificuldades que a gente tem de honrar a nossa ancestralidade. Porque vamos dizer, Rafael, que as pessoas que têm dificuldade, e eu me considero, né, que eu faço também parte desse processo, eu quero mudar. Eu quero mudar os pais, eu quero mudar os meus avós, eu quero mudar a minha família. Quando eu começo a querer olhar o passado e eu quero mudar este passado, é uma forma de afastamento do tomar a vida. É uma forma de afastar de eu honrar o que aconteceu. E aqui, não estou dizendo que não doeu, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que houve situações muito difíceis, houve traumas, houve experiências negativas, mas a gente precisa ressignificar. A questão, né, a chave não é a gente mudar. Assim. Parece que fica dois pontos opostos, assim. Ou você fica preso lá remoendo o passado, ou você nega e faz conta que ele nem existiu. Geralmente é desses dois extremos, assim. Ou às vezes a sensação que dá, se a gente pudesse passar com um trator, derrubar tudo e construir de novo, infelizmente, gente, não dá. Dói. Causa feridas, causou e causa, né? Mas a grande, para me sacada, é o que eu vou fazer com isso? O que eu vou construir com isso? E aí tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é o seguinte: eu vou fazer algo de bom. E fazer esse algo de bom não é fazer melhor, não é fazer pior, é fazer somente diferente. Algo que seja bom para mim e que eu devolva, vamos dizer, para a humanidade, né, para o nosso planeta. Isso é uma forma de honrar. Porque a partir do momento também que a gente olha, né, para os nossos ancestrais, para os nossos antepassados, para os nossos familiares, e eu quero construir algo numa perspectiva, não, o que os meus pais fizeram não foi bom, eu entro também num fator que é o julgamento. E aí eu me afasto da minha essência, eu afasto, vamos dizer, da vida que me foi dada. Uhum. Eu acho que também é importante compreender, quando a gente olha para o passado, olha para a história, que tem coisas que são maiores do que a gente. E aí essas coisas a gente não consegue lutar contra. E quando a pessoa fica tentando lutar contra essas coisas que são maiores do que ela fica num conflito interno muito grande e isso afeta muito a vida dela. A gente fala, eu falo que existe algumas posturas, né? A gente entra na postura, vamos dizer, que o que a gente chama de criança ferida, que é aquela pessoa que ela olha para os pais, ela olha para a família e ela tá puta da vida, porque aquilo que foi não foi bom, e ela fica irritada e ela quer mudar. E também tem aquela pessoa que entra no salvador, né? Aquela pessoa que quer salvar a família, que quer salvar a ancestralidade. É claro, gente, quando a gente honra, a gente já libera a nossa ancestralidade. A gente já libera as próximas gerações e as gerações antigas. Mas é preciso a gente entrar nesse fluxo do receber a vida, né? Porque a gente só honra se eu recebo. Se eu recebo tudo que me foi dado. E aí também tem aqueles perfis que a gente chama dos masoquistas, né? Aqueles que sempre estão na dor. Eu sempre estou vivenciando a dor da minha família, a dor do coletivo, e eu não construo nada. Construir, gente, não significa destruir. É reconstruir e buscar novos sentidos, né? Que é um processo
de vivenciar. E às vezes esse vivenciar é entrar em contato com a dor, né, Rafael? Então a gente precisa buscar novos sentidos, vamos dizer assim. O autoconhecimento começa na dor. O autoconhecimento começa na dor. Parece uma frase meio clichê, né? Geralmente as sociedades, né? As religiões falam, você vem por amor ou você vem pela dor. Às vezes o processo do autoconhecimento é isso. E às vezes o autoconhecimento também é desafiador por isso, né? Porque não é um processo lindo e maravilhoso. Você vai identificar coisas que são difíceis, né? E o processo de honrar a ancestralidade, ele é complexo, por quê? Porque eu preciso sair deste lugar de dor. Eu preciso pegar essa dor e construir algo, né? Por que eu falo pegar a dor? Porque um dos motivos que é muito difícil de honrar a ancestralidade, que eu preciso entender que tudo o que aconteceu foi certo. Uhum. Hoje eu tava vendo uma série e tem uma parte lá que falava uma frase sobre a dor, né? Que a pessoa também vivia muito no passado. A série inteira, a temporada inteira é só voltando ao passado, né? Só o passado voltando à tona e aquela bagunça, aquela cobrança. E aí a frase era assim, a dor é um cavalo selvagem, né? É um bicho selvagem, ou você domina ele ou ele te destrói. Então acho que é bem isso mesmo, a dor. E aí no seu ponto de vê, vista, assim, quais são os principais prejuízos em todas as áreas da vida quando a pessoa não faz esse movimento de reverenciar e honrar a sua ancestralidade e seus ancestrais? Rafa, é bem complexo, né? E ao mesmo tempo, eu gosto de um processo dialógico, né? Porque senão fica parecendo cartilha, né? Ah, se você não faz isso, acontece isso. Quando a gente vai para a área das doenças, né, psicomáticas, a gente fica assim, se você tem isso, é aquilo. E na verdade, né, o que a gente vai trazer aqui, que eu vou trazer, são o que eu tenho percebido do meu processo. Por quê? Se eu não consigo honrar a minha ancestralidade, honrar a ancestralidade, um dos fundamentos é o quê? Tomar a vida. Eu receber o que foi me dado. Gente, para hoje eu estar aqui, eu não precisei, vamos dizer, de fazer bem dizer quase nada, né? Eu estou aqui. Eu precisei receber a vida, né? Alguém disse sim. E aí, nesse processo, se eu não consigo tomar a vida, de alguma forma, eu não consigo receber tudo que a vida tem para me proporcionar. E aí, proporcionar várias coisas, né? E aí a gente entra naquela dinâmica. Numa dinâmica que a gente fala, que nós consteladores, né, outras áreas, o autoconhecimento que se chama da criança ferida, né? Eu fico batendo o pé e querendo olhar para o que veio antes de mim e dizer que aquilo não foi bom. E aí, o que acontece? Gente, se eu estou nessa dor, se eu não consigo tomar, eu não vou para as relações saudáveis e relações como um todo. Eu não consigo relacionar comigo. Por quê? Se eu não tomo a minha vida, eu não consigo viver a minha vida, eu só estou na dor. Aí a gente vai para um lugar de eu não sei o que sou eu, não sei o que é a dor e eu fico perdido nesse processo. É como se fosse um processo de autodestruição. Aí eu vivencio só aquela dor. Eu não consigo, vamos dizer, desenvolver os meus projetos de vida. Eu não consigo olhar para os meus sonhos e sentir que eu sou merecedora de viver aqueles sonhos. Porque, mais uma vez, eu estou longe da vida. Tem uma mulher que chama Noelle Gomes, Rafa, que ela fala o seguinte, tomar a vida é tomar a prosperidade. E aí, às vezes, eu percebo, né, que nesse processo a gente considera como prosperidade ter recurso financeiro. E numa visão sistêmica também, a prosperidade é muito mais que isso. A prosperidade é receber a vida, né? E aí ela acrescenta que a prosperidade é também como eu reajo às possibilidades que a vida me traz. E essas possibilidades que nem sempre são confortáveis. E aí a pessoa que ela não toma vida, ela não consegue responder. Ela não consegue se construir, se constituir. E aí ela vai para relacionamentos que não são saudáveis. Ela não consegue se desenvolver em muitos momentos na sua carreira. Ela não consegue se desenvolver, né, profissionalmente, às vezes no trabalho, às vezes no meio da família. Aí você fala, Scarlett, mas eu conheço gente que parece que não tomou a vida, que sempre fica ajudando os familiares e tal. Até consegue, mas estão no automático. Não estão conectadas à essência, né? A alegria do receber, do gerar, do agradecer e de construir.
são pessoas que geralmente estão na dor. E aí, Rafa, é tão interessante no meu processo, né? Eu passei por um processo na minha infância que foi muito difícil. E eu me senti rejeitada. E depois disso, eu fui uma mulher que eu fui para a faculdade, passei num curso, fiz um curso muito difícil, fui bem colocada no mestrado, né, da Química, na época eu acho que foi em primeiro e segundo lugar. Então, não tomar a vida não significa que você não vai realizar as coisas. Você vai realizar as coisas, né, materiais. Mas como que vai ser isso? No meu processo foi destruidor. Em todos os sentidos. Porque aquilo parece assim que eu não vivia. Eu só sobrevivia a um sofrimento. Porque muitas das vezes a gente pensa, não, uma pessoa que não tomou a vida, ela não vai realizar as coisas. Ela até resolve, ela até constrói. Mas vamos dizer que ela está desconectada ao tesão da vida, ao prazer, à alegria, ao construir, ao viver aquilo. Ela realiza um monte de coisa, mas ela não se sente realizada. E aí o que acontece? Ela rejeita a vida. Ou seja, ela rejeita tudo que vem nela. Então, assim, são simples coisas que ela não consegue ter prazer. E aí, gente, eu fui desse clube. A gente tem que ser muito sincero com a gente. E aí é uma reflexão que até que eu convido vocês a fazerem, né? Vocês estão honrando a vida? E aqui, gente, nem é da lição de moral, porque hoje, na hora que eu estava pensando na live, eu pensei, gente, eu tive um insight, né? De uma questão profissional minha. E é esse processo, né, do honrar a vida, que é um processo constante. Ele é um processo diário, né? De você ir se percebendo e construindo. Esse termo você está usando bastante, que é honrar a vida. O que é honrar a vida? As pessoas falam assim, nossa, mas isso parece ser muito subjetivo, muito abstrato. Como é que é isso, assim, honrar a vida? Honrar um sim que você recebeu, né? Eu considero assim, eu cheguei aqui. Eu recebi a vida e eu vou honrar ela. Honrar a vida é construir algo com ela que me satisfaça, que eu traga contribuições para mim, contribuições para outras pessoas. Por exemplo, né? A gente às vezes fica muito preocupado, Rafa, com eu quero descobrir o meu propósito de vida, eu quero descobrir o meu propósito de vida. Eu brinco, né? Queridas, descobrir o propósito de vida é você viver bem. E isso é honrar a vida. Diante de tantas coisas, como que eu posso honrar a vida? Como que eu posso receber essa vida, né? O que eu posso fazer de bom diante de tantas coisas, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia. Infelizmente, aconteceu várias coisas trágicas, né? Várias pessoas que a gente gosta faleceram, várias pessoas ficaram com sequela, mas diante disso, como que eu posso honrar a vida? O que eu posso fazer hoje, no agora? E isso é honrar a ancestralidade, né? Quais são as possibilidades da gente olhar para essas coisas que impedem a gente de honrar a ancestralidade e de como é que a gente consegue, né, resolver, transcender, integrar isso? Rafa, quando eu falo assim, nossa, eu vou honrar a vida. Quando eu falo honrar a vida, é uma escolha, né? Aí às vezes você pode pensar assim, nossa, mas se eu acordar bem, eu fizer uma oração de gratidão, eu vou estar honrando? Sim e não. É um começo. Mas honrar a vida, quando eu escolho fazer isso, eu preciso olhar para as minhas dores. E aí fala assim, Scarlett, eu não tenho dores. Hoje eu falo, gente, eu sinto muito. Todo mundo que está aqui nessa terra tem alguma dor. Todo mundo que está aqui nessa terra, a gente vai aprender a honrar. Porque fica parecendo que existem alguns seres muito especiais e já nasceram, tá tudo. Não, gente, a vida é uma experiência, né? Ela é construção de experiência. Então, a gente tem experiências difíceis, experiências são boas. Eu vejo, a primeira coisa, a gente precisa se questionar. Quais são as nossas dores? Porque, vamos dizer, o que nos afasta desse honrar a vida? O que nos afasta desse honrar a ancestralidade? É a nossa dor e o nosso amor. A nossa dor da gente ter vivenciado experiências difíceis. E esse amor que eu falo assim que, numa perspectiva sistêmica, que a gente fala que é o amor da criança, né?
Porque geralmente as pessoas que estão na criança ferida não é que elas não amam o que vieram antes. É um amor tão grande que, de alguma forma, elas receberam alguma experiência, alguma notícia naquele momento, que elas identificaram aquilo como algo que não foi bom. E aí elas começassem a lutar contra algo que veio antes. Então, eu entendo como essas possibilidades, eu olhar para as dores, eu olhar para este amor. E aí eu gosto muito de fazer exercício que eu acho uma coisa muito profunda, da gente se questionar. O que me dói hoje? O que é o meu maior incômodo? Quando a gente volta para a nossa presença, a gente começa a fazer este caminho de honrar a nossa ancestralidade. O que me dói? E aí, Rafa, quando a gente fala assim, né, o que dói, a gente vai também para um lugar de, além disso, quem que eu acho que é o causador dessa dor? O que foi que me levou eu a sentir essa dor? Porque, vamos supor, né, eu achava que todos os meus problemas eram culpa da minha mãe. Porque na infância aconteceu tal situação. E aí é muito engraçado, não sei se a gente já vivenciou essa experiência. Aí eu tava nessa faculdade, segundo eu, né? Eu fazia essa faculdade porque minha mãe teve tal atitude. Eu fui fazer um mestrado, eu fazia um mestrado porque minha mãe teve tal atitude. Mas o que era aquilo? Era uma dor que eu sentia da rejeição, porque eu me sentia rejeitada. Então, o primeiro caminho é a dor. Quem que eu acho que é causador dessa dor? E aí, gente, é um processo de a gente ir anotando, fazendo esses registros, né? E além disso, eu faço ainda outros questionamentos, né? Quais são os meus incômodos? O que me incomoda? Quem é responsável? E aí depois, eu gosto de outro exercício, Rafa, que é a gente olhar o seguinte, como que foi as gerações anteriores? Porque esse processo, a gente vai tomando consciência do nosso lugar no mundo. Uhum. A gente para de achar que às vezes... Não, né? De certa maneira, se a gente sente a dor, ela é nossa, né? Mas será que ela não vem de antes? E ela vem passando, né, de geração a geração? De outras gerações, né? E aí, nesse processo, talvez essa rejeição que eu senti era uma rejeição minha. Mas será que minha mãe também não se sentiu rejeitada? Porque às vezes a gente responsabiliza os nossos pais, nossa, hoje eu tenho essa vida por causa disso, eu era essa pessoa, né? Não estou isentando, gente. Acontece algumas situações que nos causam dores, nos causam ferida, né? Não estou dizendo que não. E aí, quando eu passei a fazer esse movimento, eu percebi que minha mãe também tinha uma dor da rejeição. Que a minha avó também tinha uma dor de rejeição. E aí a gente vai percebendo que os que vieram antes da gente, eles abriram caminhos. Eles abriram caminhos tanto para a gente construir sonhos, mas também como a gente construir novas possibilidades, também da gente olhar para a dor, né? Hoje eu posso fazer uma terapia, hoje eu posso ir para o psicólogo, hoje eu posso ir para uma terapia integrativa, hoje, como mulher, eu posso estar aqui construindo um diálogo com você, que anteriormente não tinha isso. Porque antes, o foco de vida era só sobreviver. E hoje, o nosso foco, o nosso propósito não é só sobre sobreviver, é viver bem. E aí, ao mesmo tempo, quando eu começo a olhar tudo isso, né, olhar quais são as dores, quem que eu acho que é responsável por essa dor, como que foi as minhas gerações diante de tudo isso, eu faço outra questão. O que eu posso fazer disso tudo agora? Porque aí a gente passa por um lugar de autorresponsabilidade. E nem sempre a gente vai conseguir dar outro sentido para a dor sozinho. E nem precisa, né, gente? Tem um tanto de terapia aqui, para que a gente tem que dar conta sozinho? A gente não tem que dar conta sozinho. É claro que a terapia, gente, ela não vai fazer milagre no sentido, né? O psicólogo, né? O terapeuta, seja lá o que você vai procurar, vai ser um suporte nesse processo. De você buscar outros sentidos, né? Porque a nossa grande dificuldade de honrar a nossa ancestralidade é que a gente tem medo de ter esse contato dessa ruptura, né, que a gente teve. E hoje a gente está voltando. Uhum. Hoje está voltando, né? Às vezes obrigado pela pandemia, né? Muita gente está tendo que conviver muito mais com a família agora do que antes, né? Porque tá todo mundo fechado em casa. Tem uma frase que é muito dita, Rafa, e hoje eu estava até antes
conversando com uma amiga, que eu falei que é uma frase de origem africana e que a gente não sabe, que se fala que o futuro é ancestral. E eu estava lendo, né, a origem da palavra, significa o quê? Que o nosso futuro, que o nosso bem-estar, depende da gente voltar às nossas origens. E voltar às origens, gente, não é ter os mesmos comportamentos, né? Que fica parecendo, nossa, eu vou ter que repetir o que os meus pais fizeram. Não. É de voltar à nossa origem e tomar a força, né? De tomar esses caminhos que foram abertos, tudo que foi construído e construir algo. Porque a gente só é o que a gente é aqui porque algo veio antes. Ainda a gente, né, nesse planeta, a gente não tem nascimento sem antes alguém dizer sim, sem antes alguém nos conceber. Então, quando eu vejo essa frase, né, eu vejo uma retomada. É retomar os nossos ossos. Uhum. E é importante esse processo porque nós somos isso que veio antes, né? Porque a pessoa nega isso e fala, eu vou fazer do meu jeito e tal, né, diferente, só porque lá na frente a pessoa olha para trás e vê que está repetindo as mesmas coisas, né? Principalmente dos pais, né? Eu ia dizer, né, que tudo que a gente rejeita, tudo que a gente ignora, o negócio cresce. E geralmente, né, quando a gente não está reverenciando, ou eu finjo que não existe, ou eu até sei que existe, mas eu quero chutar o balde, o que acontece? Inconscientemente a gente repete. E aí uma coisa que eu sempre faço, né? Às vezes eu sempre apareço nos stories e digo, gente, olha o que vocês têm julgado na família de vocês. Olha o que vocês têm julgado nos pais de vocês. Porque a nossa mãe, o nosso pai é fruto também de uma ancestralidade, assim como nós. E aí, como que eu me relaciono com eles, vai falar também muito de como eu estou tomando a minha ancestralidade, como eu estou tomando a vida, né? Que a vida ainda não chega por eles. E aí, tudo que eu rejeito, cresce. E aí, às vezes, é a parte doída, né? É a parte onde que eu tenho que reconhecer que eu tenho uma dor. Eu tenho que reconhecer que eu estou julgando. E nem sempre, né, gente? Foi muito interessante que no ano passado, eu acho que foi no ano passado, no início, né? A gente vai para os cursos de autoconhecimento e a gente se acha foda, né? Eu já curei, eu já estou bem. E, na verdade, gente, é diariamente. E aí eu fui fazer uma constelação, eu fui ser constelada. E uma das questões que me veio, né? A questão como que eu lidava com a minha sexualidade e como se eu me achava superior às mulheres da minha geração. Gente, quando me trouxe isso, né? Assim, quando eu tomei consciência de que isso para mim era algo que estava, eu assustei muito, Rafa. Mas aí depois eu fui olhar no consciente, né? Como que era o meu dia a dia? Porque aí eu fui perceber que em quantas vezes, às vezes, atitudes que a gente tem, que a gente quer ser superior. A gente quer ser superior à nossa mãe, ao nosso pai, às nossas tias. É claro, gente, que hoje, como mulher, eu tenho uma liberdade de expressão que a minha mãe não teve, que a minha avó não teve. Hoje, a minha irmã, que é mais nova do que eu, é totalmente diferente a forma de relacionar. Mas a gente não tem que entender isso como algo que eu sou superior. A gente, por si própria, a gente vai se desenvolvendo, né? Vamos dizer que essas gerações, elas são gerações mais desenvolvidas porque alguém abriu caminhos pra gente. A gente não tá aqui porque a gente é muito maravilhoso, né? A gente é muito maravilhoso, mas antes de ser maravilhoso, a gente teve outras pessoas que possibilitaram tudo isso pra gente. E aí tem essa conexão e compreensão, né? Quanto mais eu me engrandeço, eu devo proporcionalmente engrandecer essa ancestralidade que veio antes de mim, né? Não em desnível, né? Eu sou muito mais do que, né, tudo isso que veio antes de mim. E os meus bonecos estão tão longe, né? Tem uma coisa que se fala, né? Numa constelação, que é o seguinte: diante do meu passado, diante dos meus pais, do meu sistema familiar, diante dos meus antepassados, eu sou sempre pequena. Então, todo conhecimento, gente, não é só o conhecimento do autoconhecimento, né? Tudo que a gente aprendeu aqui, a gente não inventou a roda. Alguém construiu. Alguém possibilitou que a gente hoje reconstruísse outras teorias, né? Formasse outras teorias.
E aí a gente precisa olhar para tudo isso e reverenciar. E quando eu reverencio o passado, né? Quando eu agradeço tudo que foi, isso me possibilita eu ser grande. Eu ser grande diante das próximas gerações. Porque uma das coisas que a gente percebe, né? Talvez, não sei se foge o tempo, quando a gente abre um campo durante uma constelação, a gente percebe o seguinte: as pessoas, as dinâmicas nos mostram que as pessoas que elas estão querendo ser muito grandes, elas querem ser muito grandes diante dos antepassados, diante da sua ancestralidade, elas perdem força no agora. Elas perdem força no que elas querem, no que elas desejam fazer. Por isso que eu sempre digo, né? Não é fazer melhor, não é fazer melhor, pior, né? É somente fazer diferente, do seu jeito. É uma forma de você contribuir. E aí, por exemplo, vamos supor quem planeja ter filho, né? Você quer dar uma educação de boa qualidade. Eu quero fazer melhor com meus pais. Não, você não tem que fazer melhor, você tem que fazer do seu jeito, do jeito que você acha bom. Porque senão a gente sempre volta no julgamento. E aí a gente vive o momento agora olhando o que não foi feito. E aí eu não estou ressignificando. Eu não estou rompendo outras estruturas, né? A gente precisa se reconstruir. Uhum. E pegando a visão sistêmica, gostaria que você discorresse um pouco sobre a força que o passado exerce em nós. Que força é essa que ele pode exercer em nós? A gente volta naquele princípio, que é uma lei sistêmica, né? Tudo e todos têm direito a pertencer. Quando eu incluo, quando eu dou lugar, eu tenho força para seguir adiante. Quando eu não faço esse processo de integração, de olhar para todos esses processos, é como se eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui, mas muito pequena, vamos dizer assim. Eu estou aqui conectada com todo um processo de dor. Além desse processo, né, do integrar, tem a questão do equilíbrio. Porque às vezes a gente quer dar muito mais do que a gente recebeu. Vamos dizer que a gente quer quitar as dívidas, né? A gente recebeu a vida e a gente quer quitar. A gente nunca vai quitar isso. Eu não vi no mundo, eu não quis vir no mundo. Não sei se você quis vir no mundo, né? Se a gente for numa perspectiva só sistêmica, mas você está neste mundo, né? Então, por isso que quando a gente, né, vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente quer fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa, encontrar o propósito, desenvolver o propósito, projeto de vida, é algo, né, de tomar a força. Oi, gente, boa noite. E aí, quando eu faço isso, eu tenho força. E aí também outra coisa que a gente precisa compreender, Rafa, que é o abrir caminhos, né? Quando eu olho para o passado, eu olho quanto que foi difícil no processo das mulheres estudarem, né? Vamos dizer, uma característica. Mas eu percebo que isso tudo abriu caminhos para que hoje eu estivesse aqui. E não só isso, em tantas outras coisas. E aí, isso é um tomar força. É tomar força do passado, é tomar força do processo histórico. E pode ser que algumas dores que eu esteja passando agora não sejam somente dores minhas, mas sejam dores também da minha ancestralidade. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar. Quando eu ressignifico, gente, quando eu construo novas estruturas, eu estou tomando a força do passado. E aí eu estou integrando tudo isso. É como se eu recebesse, não é como, né? Eu estou recebendo a vida, uma bênção para me continuar adiante. Porque a vida é isso, né? E tomar o passado como força e olhar também tudo de maravilhoso que os seus ancestrais conseguiram fazer, né? Se olhar para os seus avós, que eles passaram muita dificuldade, conseguiram, né, ao longo do processo, assim, crescer muito, né? Eu olho para os meus avós, assim, eles conseguiram fazer essa trajetória, assim, às vezes eles começaram tendo nada, assim, e terminaram a vida tendo muito, né? E construindo tudo o que eles construíram. Então, se olhar para o passado esses são os nossos maiores exemplos, né? Hoje no desenvolvimento pessoal, a pessoa fala assim, você tem que olhar para o, né, porque que você quer ser e pregar lá na sua parede, aquele exemplo ali para você ser estimulado, mas o maior estímulo mesmo, o mais real, é você olhar lá atrás, seu pai, seus avós, bisavós, ver o que eles conseguiram construir com a vida deles. Aquilo ali já é um exemplo, uma inspiração, realmente tomar essa força e dizer, eles fizeram,
eu consigo fazer também, consigo, né, fazer diferente, né? E também ser o exemplo às próximas gerações. Eu gosto muito do voltar. E aí, gente, nessa realização, não é somente uma realização de materiais, né? Fica parecendo também que às vezes a gente. É claro que o material é super importante, né, gente? Vamos. Mas de entender que, mesmo também se sua família não conseguiu realizar materialmente, eles abriram caminhos. E você pode honrar eles diferente, né? Que aí é uma coisa muito. Que a gente percebe, Rafa, que muitas das vezes a gente honra também na dor. A gente também não honra somente na alegria. A gente, inconscientemente, a gente vai para um processo de repetir os mesmos padrões. Os mesmos padrões de relacionamentos abusivos, o mesmo padrão, né? De não conseguir colocar projetos no mundo, de conseguir construir outras carreiras, ou de viver crenças negativas. Isso também, né? A gente fala que é isso uma é forma uma de honrar. lealdade, né? Os processos de Então, lealdade. que aí a pessoa está honrando numa dor, numa lealdade, né? E aí é se permitir construir. Então, como que eu vou escolher honrar? Como que eu preciso ressignificar? Por isso que é muito importante a gente sempre estar nesse processo do autoconhecimento, desse processo de reflexão, né, Rafa? Porque aí te possibilita. E aí a gente vê que como que isso nos impulsiona muito. Assim, esse foi um processo muito impulsionador para mim de escolher fazer um curso superior. De pensar, gente, eu vou entrar numa universidade pública, que para mim era muito importante. Então, assim, olhar para tudo que os meus pais fizeram e de entender, eles me dão força para hoje eu estar aqui. E aí, às vezes, gente, se a gente não consegue olhar para esse processo e olhar a força que eles têm, né? Não só os nossos pais, mas como todos os outros, é muito difícil. É muito difícil, porque aí a gente quer ir grande para a vida, mas ao mesmo tempo a gente está muito pequeno. A gente não começa a tomar o passado com força. Uhum. E aí a gente até questiona, né? Como que você tem olhado o seu passado? O passado tem sido força ou prisão? Porque o passado é para dar força, né? Uhum. Exatamente, né? E agora a gente chega na pergunta do tema, né? Como a gente pode honrar e reverenciar nossos ancestrais? Quais são os principais fatores, práticas, estudos que você acredita que contribui para esse processo? É um processo longo, um O que eu... processo para a vida toda. Gente, começa a olhar tudo que você tem. Eu gosto de lista, né? Eu sou a pessoa da lista. Começa a olhar tudo que você tem. E aí, às vezes, a gente precisa ir para coisa muito prática, Rafa. Porque, às vezes, por exemplo, as pessoas, quando chegam a vem para a constelação, elas falam assim, Kátia, mas minha família não fez nada para mim. A minha ancestralidade, eu falo, gente, olha tudo que você tem. Porque, gente, não tem lógica. Uma pessoa que tem 30 anos não viveu nada de bom em 30 anos. Olha para isso, né? Para quais são as experiências? Olha para o que você tem hoje. Então, de entender, se eu tenho isso daqui, é porque alguém veio antes. Quer dizer que eu estou vivendo. Além disso, né, de olhar para tudo que tem, olhar também para as dores. Eu vejo honrar a ancestralidade, gente, é olhar para os nossos incômodos. E de querer construir algo com isso, né? Porque senão a gente fica no honrar a ancestralidade somente da boca para fora. Porque honrar a ancestralidade, ele é um movimento de alma, né? É um movimento de alma que é um processo interno e externo. Eu olho para os julgamentos. Eu tenho julgado a minha vida, eu tenho julgado o meu passado. E aí, Rafa, uma pergunta que eu sempre faço, né? Como que você tem lidado com os seus sonhos e com os seus projetos? Se você tem rejeitado os seus sonhos, se você tem rejeitado os seus projetos, você precisa olhar como você está recebendo a vida. Porque alguma coisinha você precisa voltar aí. E é claro que é um processo contínuo, eu preciso fazer isso também diariamente. Então, quando eu consigo reconhecer tudo que tem de grandioso na minha vida, é um caminho de eu estar honrando. Quando eu consigo agradecer, reverenciar por essa experiência que é a vida, que alguém me concedeu,
eu estou honrando, eu estou reverenciando. Quando eu começo a reestruturar, a dar novos sentidos, a me autorresponsabilizar, né? Tem uma frase que diz o seguinte, pode ser que as feridas não sejam a sua culpa, pode ser que seu processo tenha sido muito difícil, mas curar é sua responsabilidade. Então, reverenciar tudo que veio antes é minha responsabilidade. E aí eu vou construir algo novo com tudo isso. E construir algo novo não quer dizer que você vai repetir a mesma história. Você vai estar construindo algo que seja bom para você. O que você vê? Você transforma a dor, você transforma a sua dor na sua maior riqueza, né? Eu brinco, né, com o meu slogan, eu falo assim que a minha ferramenta de cura hoje é minha ferramenta de trabalho. Porque quando eu cheguei na constelação, eu estava bem destruída, assim. Porque a constelação eu vejo, né, como um modelo de vida, no sentido dos seus princípios, de me trazer para a consciência isso, né? Do eu honrar, do eu receber. E aí, quando eu fui fazendo esse processo, foi muito importante para mim. E foi libertador e vamos dizer que eu tenho entrado num fluxo, né? No fluxo de viver, no fluxo de receber. Quem nos acompanhou em toda essa jornada, se quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários para a Scarlett, para a gente, se você quer deixar alguma reflexão, algum ponto que te chamou a atenção, algum ponto que conectou com a sua história, coloca aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada agora, vai tentar responder. E, mais uma vez, agradecer a Scarlett por participar aqui dessa segunda edição do programa. Sobre esse tema, que às vezes as pessoas conhecem bastante, né? Principalmente quanto mais a gente vai avançando nesse processo da tecnologia, do futurismo, a gente vai só olhando muito longe e às vezes a gente esquece de olhar para o passado, que é o que nos constitui, né? As nossas raízes, nossa base sólida é o passado, né? O que o futuro ainda só pode ser atingido com essa base bem formada e bem estruturada, né? Isso, Rafa. E é o reverenciar, né? O tomar a força do passado é reverenciar a origem da vida. Eu voltar na origem. Eu integrar tudo que aconteceu e eu construir algo novo, né? Agradecendo tudo que eu recebi. Bem... Então, se não tiver nenhuma questão, a gente já vai chegando no final dessa edição, desse programa. E, enquanto isso, gostaria que a Scarlett passasse aí os contatos dela, onde que encontra ela nas redes sociais, como é que marca uma sessão com ela. E também deixar uma mensagem final, né, para todos que estão assistindo e os que ainda assistirão lá no YouTube, no IGTV. Estamos querendo deixar esse legado sobre o autoconhecimento. Agradecer ao espaço, agradecer a Camila e o Rafael que abriram esse espaço de cura, que já me ajudou muito. Eu já tratei na clínica deles e sempre volto para tratar, né? Que é um processo contínuo, como eu estava dizendo. Esse espaço do diálogo no domingo, eu espero que contribua, né, com a vida de várias pessoas. E aí eu quero deixar um convite, né? Na próxima sexta-feira, eu vou fazer um workshop que vai falar sobre as feridas emocionais e os relacionamentos abusivos. Era um workshop que eu pretendia, que a minha pretensão era fazer semana passada. Semana passada aconteceu algumas coisas, eu não consegui, mas eu marquei para a próxima sexta, gente. Então, se vocês têm interesse de participar, vai ser um workshop que eu vou estar trabalhando as feridas emocionais, a gente vai estar identificando e a gente vai ver quais que são as relações das feridas emocionais com os relacionamentos abusivos. Então, me segue, Scarlett Dandara, o meu Instagram. Você pode clicar no link da bio que você vai direto para participar do grupo que vai ter o grupo que vai ter a imersão, né, esse workshop.
É um workshop gratuito. A gente vai ter movimentos sistêmicos, a gente vai ter meditação e exercício e ainda vai ter um bônus que eu vou deixar para quem está participando. Então, sinta-se convidados. Se alguém desejar constelar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, pode me chamar pelo direct, que eu vou estar respondendo. E eu espero que vocês estejam comigo na sexta-feira e que a gente possa construir outros diálogos. Rafa, e eu espero que possa estar aqui para trazer outros temas. E a frase que eu quero deixar, gente, o processo de autoconhecimento nem sempre são flores, né? Às vezes são processos que nos desafiam. E nos desafia a dizer sim, nos desafia a olhar para o que está incômodo. Mas é um processo que vale a pena. Eu falo assim, como propriedade, gente, do meu processo de experiência de ser constelada e como consteladora, é um processo que transforma. Hoje, transformou as minhas relações, transformou a forma que eu olho, que eu lido com o mundo. Então, vale a pena, né? A Mariana disse aqui, a constelação muda mesmo o nosso olhar. Muda o nosso olhar, muda a nossa percepção de mundo e muda a nossa relação com o mundo e como que a gente vai construir esse propósito de vida, de viver bem. E é isso que eu queria falar e eu agradeço por tudo. Muita gente aqui falando que foi bom demais. A Maria Helena falou que foi bom demais. A Ivani, parabéns, muito bom. A Fernanda falou que você está arrasando. E agradecer. Obrigada, gente. Vale a pena vocês investigarem. E a Scarlett já deu essa oportunidade aí para vocês do workshop gratuito, uma possibilidade de vocês aí que buscam autoconhecimento, entrar em contato, você que nunca participou, não conhece isso, conhecer, acessa o perfil dela e conheça mais do trabalho da Scarlett. Quero agradecer mais uma vez a Scarlett por estar aqui compartilhando a sua riqueza intelectual e emocional conosco. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam hoje. Esse vídeo, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do Espaço e no YouTube do Espaço, para quem quiser rever, para quem quiser compartilhar com outras pessoas que acham que precisam conhecer mais sobre esse tema. E sigam a gente também, né? Espaço Célula Mater. E na próxima semana a gente vai, vamos continuar com o programa, teremos a terceira edição. E na próxima semana a gente vai falar sobre um tema bem interessante que as mulheres vão adorar, que é o papel da beleza no autoconhecimento. A gente vai ter a presença da esteticista e maquiadora profissional Mariana Goulart, da Plena Centro de Estética aqui de Catalão. Então não perca o próximo edição, que é sempre domingo às 18h30. Tá bom? Mais uma vez agradeço esse kart e tamo junto. Deixa eu falar uma coisinha. Muito interessante o tema, né, do próximo final de semana, do próximo domingo. Gente, e acolher, integrar a nossa essência feminina através desse autocuidado, dessa autoestima, é um fator muito importante para o nosso reverenciar também a nossa ancestralidade. E também para o nosso cultivar os nossos projetos, né? A energia feminina, essa autoestima, ela tem um valor muito importante na construção dos nossos projetos de vida, né? Às vezes a gente acha que está desconectado, mas não está. Então, vocês fiquem de olho, eu quero estar participando, quero ver essa próxima live. E aí é muito interessante, porque assim, o autoconhecimento, a pessoa fala assim, mas como é que eu começo o autoconhecimento? Começa pelo corpo, né? Que é o que está tangível, o que está eminente aí. Todas as esferas, né, gente? Então é isso, boa noite a todos, até o nosso próximo encontro. Então, E até tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau.